Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, nos fortalecendo, abençoando-nos e guardando-nos de todo mal para a glória do nosso Deus. Irmãos, hoje nós faremos a leitura na carta de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. Esse texto fala como nós devemos viver a nossa vida cristã. E aqui ele começa a utilizar 4 verbos que mostra como devemos viver para a honra, para a glória do nosso Deus. Começando no verso de número 1, ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aqui fala de rodear-nos dessas nuvens de testemunho. O que ele quer dizer com isto? No capítulo 11 de Hebreus, ele fala da galeria da fé e de homens que viveram anteriormente a nós, que viveram pela sua fé, que foram provados, que morreram também por servirem a Deus fielmente. E eles foram intitulados como heróis da fé, homens dos quais o mundo não é digno de tê-los. E nós vemos que aqui esses homens do passado, eles servem de testemunha para nós. Eles servem de um fortalecimento para a nossa fé, para que nós olhemos para eles e saibamos que eles estão rodeando-nos. A ideia aqui é como se estivesse em uma arquibancada e esses heróis da fé, estivessem sentados ali, porque já passaram a vez dele, a época deles, e agora é a nossa época. E eles estão nos assistindo, como se estivessem torcendo por nós e apoiando-nos, dando a força necessária para que nós vencêssemos as provações que estão por vir e vencermos essas provações pela fé. Então, aqui o texto começa a falar assim: olha, observe que tem uma nuvem de testemunhas que estão a cercar-nos, que estão a olhar por nós, que estão olhando, estão torcendo por nós. É como se eles nos incentivassem a fortalecer, a perseverar, a lutar, a prosseguir em nossa fé e para um serviço digno do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que esta nuvem, então nós vemos nessa nuvem de testemunhas Abraão, Isaac, Jacó, nós vemos os profetas, nós vemos tantos que venceram pela sua fé. E aqui eles estão falando assim: você também vencerá pela sua fé. É esta a lição que ele quer nos passar, para que nós também vençamos por meio da nossa fé. E ele diz, um primeiro verbo que nós destacamos é que está a rodear-nos uma grande nuvem de testemunha. E depois ele diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Um segundo verbo que é destacado nesse texto é que devemos desembaraçar-nos. Não podemos vencer pela fé se estivermos presos com o pecado, se estivermos familiarizados com o pecado, se o pecado estiver entrelaçado na nossa vida. Nós devemos abandonar o pecado, deixá-lo de lado, não vivermos para ele, não permitir que o pecado faça ou
tome conta da nossa vida e faça parte da nossa vida. Nós devemos desembaraçar-nos de todo o pecado, de todo o peso do pecado. O pecado na nossa caminhada é como se fosse um fardo. Tem aquele livro, O Peregrino, de John Bunyan, que mostra, que fala a respeito do cristão que andava com um fardo e que ele queria se livrar daquele fardo que era o pecado. Na verdade, o pecado atrapalha grandemente a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, o progresso da nossa vida em todos os sentidos. O pecado só atrapalha. A verdade é que muitos estão cegos em relação ao pecado, pensando que o pecado vai trazer algum benefício. Não traz. O pecado só traz prejuízos. E para aqueles que são filhos de Deus, o pecado ainda traz um prejuízo ainda maior, porque Deus nos haverá de pesar a sua mão sobre nós. E nós vamos dar um testemunho verdadeiro da nossa fé. E a primeira e uma das coisas que nós devemos fazer é abandonar de vez o pecado da nossa vida. Não se associe com o pecado, meu irmão. Não se associe com o pecado, mas liberte-se dele. Deixe ele de lado. Às vezes, realmente, nós caímos, fracassamos, falhamos. Uma coisa é quando nós pecamos. Outra coisa é quando você vive no pecado. E nós não podemos viver no pecado. E se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Desembaraçando-nos do pecado. E assim que formos desembaraçados do pecado, nos livrarmos do peso do pecado, o que devemos fazer? Correr para o alvo, correr na carreira que nos está proposta, correr com perseverança. Diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Às vezes nós corremos e nos cansamos, e ali nós paramos e tomamos aquele fôlego no nosso correr diário. Talvez é isso que acontece com muitas pessoas. O texto aqui fala correr com perseverança, é correr sem parar, é correr sem desistir. O caminho da vida cristã não é um caminho para você andar vagarosamente, é uma corrida, é algo urgente. Você deve trabalhar para o seu Senhor com sentido de urgência. Deus quer que nós vivenciamos o seu evangelho com urgência. Urgência em pregar a palavra de Deus, urgência em viver de uma maneira santa, urgência de demonstrarmos para as pessoas que estão à nossa volta a grandeza do nosso Deus. É urgente. E nós sabemos que muitas pessoas ao nosso redor estão morrendo, e morrem dia após dia. E nós temos que ter urgência em falar do Evangelho para essas pessoas. Não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. É hoje o dia. E o Evangelho também é um Evangelho de urgência, por isso nós devemos correr. Porque a nossa vida, nós não sabemos quando ela acaba. Talvez o seu prazo pode ser mais curto do que você pensa. Então, não deixe para depois. Faça hoje, faça agora. Aquilo que está no seu coração, para a glória de Deus, faça hoje. Porque é assim que Deus será glorificado. É um trabalho de urgência, é uma corrida. Esta corrida deve ser feita com perseverança, sem paradas, sem descanso. É para a glória de Deus. E o nosso objetivo final, qual é? É o quarto verbo que nós temos aqui. O primeiro é rodeando-nos as testemunhas. O segundo é desembaraçando-nos do pecado. O terceiro é corramos. E agora, olhando firmemente
para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olharmos para Cristo, se estamos olhando para Cristo, nós vamos ver o sofrimento que Cristo teve, a abnegação que Cristo teve. Cristo deixou o céu, deixou a sua glória para vir aqui à terra, para passar a humilhação aqui na terra, para viver entre as suas criaturas. O Santo Deus, o Senhor dos Senhores, viveu aqui como servo. Por quê? Para que pudesse salvar a minha vida e a sua vida, para que o Evangelho estivesse na minha boca e na sua boca, e para que nós tenhamos hoje como Cristo como nossa testemunha, Cristo como nosso exemplo, para que nós também, assim como Ele viveu, vivamos nós também, abnegados, prontos para pregar, prontos para amar, prontos para servir. Irmãos, que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo-nos a cada dia, e que nós possamos ser como nosso Senhor, vivermos longe do pecado, correndo incansavelmente para fazermos a vontade do Senhor e olhando sempre para Cristo, que é o nosso grande exemplo, modelo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a sua glória. O Senhor nos deu também homens, mulheres do passado que viveram uma vida de fé, que venceram, perseveraram e agora, Senhor, são alvos da nossa motivação. Que nós possamos estar motivados por causa desses homens do passado que venceram, e que nós tenhamos em nossa mente que nós também, pela fé, venceremos. Que nós possamos nos livrar do pecado e corrermos na carreira que nos está proposta, corrermos para fazer a Tua vontade, e a Tua vontade sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, e que nós não desanimemos com as dificuldades, com os problemas, com as aflições que passaremos, mas que nós possamos estar certos de que a recompensa maior é estar com o Senhor na glória eterna. Esta é a oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.